Era verão de 1994, e para nós, adolescentes em busca de aventura, parecia uma chance perfeita. O acampamento Rainier, nas florestas densas de Mount Rainier, em Washington, estava isolado, cercado por uma natureza imponente e exuberante. Nós éramos 6 amigos inseparáveis: Marcos, Gustavo, Pedro, Ana, Carol e eu, Lucas. Era nosso último verão juntos antes do fim do ensino médio, e mal sabíamos que essa seria a última vez que nos veríamos todos. A primeira noite no acampamento começou como qualquer outra. Montamos nossas barracas, fizemos uma fogueira e nos sentamos ao redor, contando histórias de terror e rindo das próprias bobagens. Gustavo, sempre o mais ousado, sugeriu que deveríamos explorar a floresta no dia seguinte, talvez passar uma noite acampados longe das tendas e do grupo principal. Todos concordaram, animados com a ideia de algo proibido e desconhecido. Mas Ana hesitou. Ela disse que havia ouvido histórias sobre desaparecimentos na floresta, pessoas que nunca foram encontradas. Claro que rimos e zombamos das advertências dela. No dia seguinte, depois do café da manhã, nos aventuramos pela trilha. Andamos por várias horas, entrando cada vez mais fundo na floresta, sem nos preocupar com o caminho de volta. As árvores eram imensas, a luz do sol mal conseguia atravessar a densa vegetação, e a sensação de isolamento começou a se instalar. O rádio que Pedro trouxe não conseguia captar sinal algum, e Carol estava visivelmente inquieta, perguntando repetidamente se sabíamos como voltar. Quando a tarde virou noite, a temperatura caiu. Decidimos montar acampamento onde estávamos e esperar o amanhecer para tentar encontrar o caminho de volta. Durante a noite, o vento entre as árvores parecia sussurrar, e jurava ouvir vozes à distância. Em algum momento, ouvimos passos nas folhas secas, mas, ao iluminarmos com as lanternas, não havia ninguém. Tentamos ignorar e dormir, mas todos estávamos inquietos. Na manhã seguinte, percebemos que Gustavo não estava em sua barraca. Chamamos por ele, mas nenhuma resposta. Encontramos apenas seu casaco abandonado no chão. Pedro sugeriu que ele tivesse ido explorar por conta própria, mas todos sabíamos que aquilo não fazia sentido. Na medida em que o tempo passava, a floresta parecia mais escura, mais densa, como se quisesse nos engolir. Tentamos seguir as pegadas que Gustavo deixou, mas tudo levava a mais e mais árvores e arbustos espessos. Foi quando Carol encontrou algo perturbador: marcas no chão, como se alguém tivesse sido arrastado para dentro da mata. Havia manchas de sangue, leves, mas visíveis. Todos estavam apavorados, mas decidimos continuar procurando. Enquanto avançávamos, encontramos figuras de palha e madeira penduradas nas árvores, símbolos que pareciam ser usados em rituais antigos. A tensão aumentava, sabíamos que alguém estava nos observando. E então avistamos uma cabana velha e mal cuidada em meio às árvores. Nos aproximamos, achando que Gustavo poderia estar lá dentro. Aproximando-nos em silêncio, ouvimos vozes baixas e sussurros que pareciam vir de dentro da cabana. Espiando pela janela quebrada, vimos um grupo de pessoas vestidas com mantos escuros, cercando um altar coberto com uma manta vermelha. Eles seguravam objetos pontiagudos e entoavam palavras incompreensíveis. No centro do altar, estava algo que nos fez estremecer: o boné de Gustavo. Apavorados, recuamos e tentamos correr. Mas em nossa fuga, ouvimos os sussurros se intensificarem. Aqueles estranhos encapuzados estavam nos seguindo, cada passo nosso ecoando pelo chão da floresta. Corremos sem direção, apenas tentando nos afastar da cabana, mas, em certo momento, perdemos Carol. Ela tropeçou e gritou, e quando nos viramos, vimos 2 figuras arrastando para dentro da escuridão. Tentamos alcançá-la, mas era tarde demais. Seus gritos cessaram, e o silêncio que se seguiu foi como um golpe. Pedro estava em choque, e Ana chorava baixinho. Marcos, o mais calado, tentava manter a calma, mas todos sabíamos que aquilo estava muito além do nosso controle. Resolvemos caminhar até o amanhecer, sem rumo certo, apenas tentando sair dali. Ao amanhecer, encontramos uma clareira com um lago. Decidimos descansar ali, mas nenhum de nós conseguia relaxar. Marcos, com uma expressão pálida, lembrou-se de uma história que ouvirá sobre um culto que usava as florestas de Mount Rainier para rituais de sacrifício, acreditando que, ao oferecer almas jovens, eles se tornariam imortais. Segundo a lenda, eles caçavam adolescentes desavisados que se perdiam naquela área, usando os corpos como oferenda para algum espírito antigo da floresta. Foi então que Pedro desapareceu. Em um piscar de olhos, ele havia sumido sem deixar vestígios. Procuramos freneticamente, mas ele simplesmente não estava mais ali.
As marcas de sangue voltaram a aparecer, levando ainda mais para o fundo da floresta. Sentimos que já não havia esperança. Restavam apenas eu, Marcos e Ana. O entardecer caiu rapidamente, e nos escondemos em uma caverna que encontramos por acaso. Lá dentro, os sussurros do culto pareciam nos cercar, como se ecoassem nas pedras. Ana começou a rezar, mas sua voz foi abafada pelos sons de passos que se aproximavam, cada vez mais perto. Marcos não aguentou a tensão e saiu correndo da caverna, mas seu grito foi cortado no meio, o eco se dissipando na noite. Fiquei sozinho com Ana, ambos paralisados pelo medo. Na última noite, enquanto a lua cheia brilhava entre as árvores, vi sombras se movendo ao nosso redor. Fechei os olhos, aceitando o que viesse. Quando amanheceu, eu estava sozinho. Ana também havia desaparecido. Saí cambaleando da floresta, desorientado e sem lembrar como cheguei ao acampamento principal. Fui resgatado pelos guardas, mas nunca consegui contar a história por completo, até agora. Hoje, no meu leito de morte, meu neto me pergunta por que nunca quis acampar. Eu contei a ele essa história, mas sei que ele acha que são apenas delírios de um velho. Talvez seja melhor assim. Ninguém deveria saber o que realmente existe nas sombras da floresta de Mount Rainier. Porque, enquanto eu falo, posso ver as sombras se aproximando novamente, tal como naquela noite. Fecho os olhos, esperando que finalmente possa descansar.